Vou dizer aqui, logicamente, tudo isso aqui é o aparelho psíquico, certo? Tudinho. Perfeito? Perfeito. Para eu estar falando de um luto normal no aparelho psíquico, eu vou estar precisando entender primeiro dois processos, né? Projeção e introjeção. Opa, sumiu. Aqui, não, tá aqui, tá? Então, eu vou falar de projeção e introjeção. Então, tudo que eu falei anteriormente, nas aulas passadas, quando eu falei exatamente do id, do ego, superego, consciente, inconsciente, introjeção e projeção, essa coisa, é que nós vamos usar agora dentro do luto normal. Perfeito? Então, se aqui eu tenho um aparelho psíquico, significa que quem está aqui dentro da garrafinha é quem? O ego. Perfeito? Eu tenho um ego aqui. No mesmo processo que nós já conhecemos, eu vou ter o ego projetando. Eu projeto para onde? Né? Eu vou projetar aqui para um objeto de desejo. No caso, o casamento, um amor. Né? Eu tenho aqui, então, eu vou estar projetando, o objeto de desejo está fora. Aí eu vou pegar esse objeto e vou introjetar. Então, quando eu falar projetar, eu estou projetando para fora do meu aparelho psíquico. Quando eu falar introjetar, eu estou pegando o objeto de desejo, como a gente lembra do seio da mamãe, eu introjeto e eu coloco então aqui neste departamento, né, que eu vou chamar, é uma representação, né, lógico, e eu estou montando com isso o quê? Que nós vimos, inclusive, sobre mamadeira, chupeta, o não nutrir, né? Lembra da fome? A representação, eu estou montando aqui uma estrutura de memória. Opa! Perfeito? Estão captando? Né? É assim que eu estou montando a minha memória acerca do meu objeto de desejo, que é o meu marido. Perfeito? Naquela frase de Freud, que eu sei quem eu perdi, mas não sei o que eu perdi naquele alguém, esse meu marido, né, essa pessoa aqui, vai ter várias representações, significados. Eu atribuo a essa relação na minha memória várias coisas. Esse meu marido é meu companheiro, é meu pai, é meu jardineiro, é o meu enfermeiro, ele é o economista da casa, ele é o provedor da casa, ele é o pai dos meus filhos, ele é tudo que eu não tive, ele é um monte de coisas. Perfeito? Perfeito. Essa é a frase de Freud, aquela que nós falamos lá na frente. Para eu manter uma estrutura de memória, eu preciso investir o quê? Libido, né? Eu pego todo o meu objeto e introjeto, coloco na minha memória, faço representações simbólicas acerca disso e é tipo a la Bangu, né? Eu coloco o que eu quiser ali. O significado é pessoal. Então, aquele homem, aquele casamento, a instituição, tudo tem um valor e é para mim. Se ele é meu pai, se ele é meu amante, se ele é meu filho, tem de tudo. Bom, aí começa a atribuir também segurança, a sensação que quando ele morreu, ele levou inclusive o meu pulmão, porque eu não respiro pelo meu. Eu posso ter a sensação plena da minha incapacidade de seguir sozinha. E aí eu começo. E isso eu vou... Aquele que é só um casamento, que é só um homem, é um humano, eu fiz tudo isso, né? Ele representou tudo isso para mim. Para segurar toda essa estrutura de memória acerca desse casamento, eu preciso investir muito libido.
eu vou fazendo investimento libidinal, libidinal, libidinal para sustentar essa representação na minha cabecinha. Deposito e fica lá e fica lá. Ok. Pergunta. Já investi, seguro muito aqui toda a parte libidinal, eu invisto para segurar esta memória deste homem. Aí esse objeto vai embora. Sobra eu aqui, né? Sobra o eu, o ego, o que tudo isso significa, que eu coloquei na minha estrutura de memória, tem todos esses significados aqui. E faço o que agora? Qual é, na opinião de vocês, o processo normal, de um luto normal? Como é que é? É importante salientar agora, para ficar bem mais, para entender melhor, o seguinte: o processo de luto normal não tem a ver com estima baixa. A pessoa está num processo normal, não se cuidar, não tomar banho, só chorar, isso não é a mesma coisa de autoestima baixa. Não tem problema. No luto normal, a pessoa, ela tem a autoestima bacana, com recursos o suficiente. O que acontece no luto normal é o seguinte: a pessoa começa a separar, olha só, a pessoa, deixa eu pegar aqui mais um textozinho para mostrar para vocês. Essa representação aqui, vou botar aqui que eu vou escrever, tudo que representa o casamento, tudo. Ó, poxa, eu queria escrever aqui, não estou conseguindo. Vou pegar outro texto aqui, ó. Ela começa com o tempo, ela começa a separar a imagem ou imagens acerca desse homem, desse casamento, tudo isso que ele representa, da afetividade. Percebem? Então, olha só, o luto começa a ser bem elaborado quando, Lucila? Quando a pessoa separa a imagem da representação simbólica daquela pessoa da afetividade. O que é isso? Ela vai desinvestir o quê? Na opinião de você? Ela vai retirando o que, na opinião de vocês? Da representação do casamento, do meu marido, da minha segurança, do pai dos meus filhos, do marceneiro, do quê? Ela retira o investimento libidinal. Para um luto normal, o objeto introjetado, ele vai separar a imagem da afetividade e desinvestir o quê? Libido. Tudo bem até aí? Eu vou investir, eu invisto libido para o objeto de desejo, e para fazer o luto normal eu faço o contrário. E o que significa isso quando a pessoa tem uma autoestima boa e quando ela tem recursos internos? E esta libido investida nessa imagem ela volta para quem? Para a pessoa, para o ego. Concordam comigo? Eu tenho uma liberação de libido, que é uma energia, volta para o meu centro, para o meu ego, volta para o eu. Na primeira aula, vamos ver quem lembra da primeira aula. Lembra que eu falei da construção termodinâmica? Quando eu falei que excesso de energia precisa ser descarregado. Lembram disso? Desconforto eu preciso colocar para fora. Então, prazer eu tenho
quando eu descarreguei. Desprazer, quando eu acumulo uma energia, eu preciso ir para fora para descarregar. É ou não é? Ou eu tenho gozo, ou eu vou procurar outro objeto de desejo, eu preciso descarregar. Então, desconforto, eu preciso descarregar. Descarreguei, eu tenho prazer. Prazer, desprazer, conforto, desconforto. Quando o ego está nas tampas, poderemos aí também utilizar o termo homeostase. Quando este, e é mesmo, quando eu estou encharcada, completa de libido, meu ego, associado à minha autoestima, aos meus recursos internos, o que eu preciso fazer naquele processo termodinâmico, a homeostase, como o Juarez falou, conforto, desconforto, prazer e desprazer? O que esse ego tem que fazer? Ok, Dani. O que ele tem que fazer? Procurar o quê? Os outros objetos de prazer para descarregar. Então, essa é elaborado. Acabei de mostrar para vocês o que é elaborar com luto.